Boa noite, pessoal. Meu nome é Stephanie. Eu sou aluna da Uninter no curso de Pedagogia como segunda licenciatura. E a proposta do nosso portfólio, nesse módulo, é falar sobre a escola inclusiva. Eu estou aqui com a Daniele, que é professora do ensino fundamental na rede pública. E a gente vai conversar um pouquinho sobre uma prática inclusiva na sala de aula. Boa noite, Dani. Então, como a gente já havia conversado anteriormente, sobre uma prática inclusiva na sala de aula. Muito se fala sobre isso, vários autores e renomados já trabalham sobre isso, a gente tem artigos, livros, inúmeras publicações, teses, dissertações sobre isso, mas a gente sabe que às vezes na realidade, aquilo que a gente traz da teoria não é tão simples, né? Então a gente tem bastante teoria, mas infelizmente a realidade ela destoa bastante. Eu queria que tu falasse um pouquinho para nós sobre a tua experiência na sala de aula, o que para ti é uma prática inclusiva e o que possivelmente a gente pode fazer para que ela aconteça. Então, boa noite, inicialmente. Gostaria de agradecer, o convite para a gente poder debater sobre esse assunto que é tão importante, e está tão em alta hoje, tão em voga nas escolas especializadas e também nas escolas públicas, Então, eu trabalho já como professora municipal há 10 anos, mais de 10 anos, pode dizer assim, e tenho hoje uma turma de terceiro ano e uma turma de quarto ano à tarde. Nessas duas turmas eu tenho inclusões. Na turma de manhã, na turma do período da manhã, no terceiro ano, eu tenho inclusões não laudadas. O que significa isso? São inclusões que elas não têm laudo, as crianças não têm laudo médico e por isso nós não temos como ter monitores para essas crianças. No turno à tarde eu tenho 3 inclusões, 2 laudadas e uma não, e eu tenho uma monitora. Por quê? Porque nós temos um caso mais severo de inclusão, que é um autismo. Nós temos um menino com caso de autismo e outra hiperatividade intensa. E com os dois com medicação. E eu vejo assim que hoje nessa inclusão nós precisamos pensar muito na escola do possível, O que nessa escola do possível, na escola hoje, na escola do presente, o que nós conseguimos fazer com relação à inclusão. Muito tem se falado, e a inclusão está em alta hoje e tudo existe. Para ter um laudo, nós precisamos encaminhar as crianças, nós precisamos de laudo, nós precisamos de monitores, mas muitas vezes nós precisamos pensar se realmente a nossa escola hoje tem condições de abraçar essas crianças, de abraçar toda essa gama de laudos que tem vindo para nós e muitas escolas hoje também não querem muito aceitar. Então fica esse campo velado sobre essa situação da inclusão. O que eu vejo, Stephanie, sobre essa escola do presente? O que eu tenho tentado fazer e o que eu tenho visto na minha escola como possibilidades? Nós temos uma sala de recursos. Nessa sala de recursos nós temos 2 psicopedagogas que atendem as crianças, que fazem atendimentos específicos com as crianças com laudo. E aqueles também que nós estamos investigando, que são as inclusões não laudadas. Que nós já... Também necessitam de inclusão, mas como não tem o laudo, então a demanda aumenta e o suporte, o auxílio, que são as monitoras, fica em falta. Exatamente. Então, é isso que a gente tem discutido, porque na verdade nós temos uma escola com mais ou menos 800 crianças, e podemos dizer aí que praticamente 1/3 da escola tem inclusão. E as turmas de quarto ano, por exemplo, nós temos 3 turmas de quartos anos e nessas 3 turmas tem inclusões laudadas, com monitores. Então, eu vejo assim, a inclusão hoje não é que eu seja contra a inclusão, muito pelo contrário, A gente abraça as crianças e eu acho que eles têm o direito, assim como qualquer outra criança, de estar na escola, eles precisam estar nesse ambiente, eles precisam conviver. Eles precisam ter este momento, essa possibilidade de vivenciar uma escola regular, vamos dizer assim, Não só a escola especializada, mas em contrapartida, com essa situação mesmo de autismo que eu tenho na sala de aula, no momento em que eu estou atendendo essa criança com autismo, eu estou só com ele e o restante da turma. Aí na realidade tu abraça essa criança, mas aí tu acaba excluindo por aquele momento o
restante Exatamente. da turma, que também já são alunos com particularidades e necessidades distintas, que também precisam ser abraçados. Exatamente, essa é a nossa discussão dentro da escola. E nas nossas reuniões de formação, a gente tem pedido, inclusive, né, para a direção trazer profissionais especializados, né, porque nós estudamos dentro da pedagogia essas necessidades especiais, né, essas especialidades, mas nós não temos uma formação teórica concisa para que a gente possa atender realmente essas crianças. Né? Eu fiz o curso de psicopedagogia e vejo que mesmo assim eu tenho muitas falhas e eu preciso buscar muito mais para poder atendê-los. Né? Então nós vivemos nesse embate e enquanto eu estou com o restante da turma, né, o menino fica somente com a monitora. Né? E não, a monitora é ótima, a monitora faz um trabalho excelente, né? Tem se dedicado e tem buscado cada vez mais para estar à disposição dele. Então, como nós temos esse caso de autismo, é um autismo bem severo, né? Que nós temos casos assim, ele não verbaliza, né? Ele não consegue se comunicar conosco através da verbalização, através de palavras, né? Ele grita bastante, né? Se machuca, inclusive, né? Em alguns momentos. Ele demanda muita atenção, ele precisa de extrema atenção de todos ao redor. E quando a monitora quando ele está na escola, ele já faz um horário reduzido, com currículo adaptado, né? Eu acho importante a gente, né, frisar isso, ele tem um currículo adaptado para ele, né? E eu e a monitora, a gente constrói atividades e jogos para que venham a cumprir essas necessidades, né? Para que ele venha a desenvolver um pouco mais. Enquanto a monitora está com ele, ela também não consegue me ajudar com os outros alunos. Enquanto eu estou com ele, os outros alunos têm que estar com uma atividade direcionada para que eles possam estar trabalhando também. Então acho que é bem interessante, como a gente tinha conversado anteriormente mesmo, que é a inclusão possível. Né? Não é a ideal, né? Não é o que a gente espera, não é o que é idealizado, mas é o possível. Já é bem interessante e extremamente legítima essa discussão, né? Então eu acredito assim, ó, que assim como a gente está discutindo agora para esse trabalho, para essa turma que vai assistir, para esse grupo que vai assistir, que continuem trabalhando, que continuem desenvolvendo assuntos e projetos e trabalhos em relação a isso, para que chegue um dia em que a gente tenha uma escola realmente inclusiva para todos, inclusive para o professor, que tenha mais professores, por que não? Né? Para poder atender toda essa demanda dentro da sala de aula, para que essa criança seja realmente incluída nas tarefas, né? Então, e não somente ela, para que ela seja realmente parte daquela turma, para não precisar, vou dar atenção para ela e esquecer do restante. Exato. Né? E ao contrário também. Então, Dani, muito obrigada, viu? Olha, agradeço muito o seu tempo de estar aqui, eu sei que é muita correria, né? Mas que a gente possa ter mais momentos assim de discussão. Eu sei que é muito rápido, são poucos minutos e a gente já passou os minutos que a gente deveria falar do nosso tempo, mas que a gente possa continuar falando sobre isso, porque a inclusão ela é necessária, assim como nós gostamos de nos sentir incluídos, né? Que a gente possa precisamos, faz falta, né, para nós essa inclusão, seja a idade que for, quanto mais uma criança, né? Então realmente é um assunto que precisa ser falado, quanto mais melhor e quanto mais base teórica, principalmente para quem está gerenciando e aplicando as políticas, né? Que às vezes faz tanta falta em alguns quesitos, grande parte dos quesitos da escola faz grande parte. A gente tem muita necessidade dessas políticas, né? Então, que esse tema continue sendo abordado e discutido e debatido, porque ele realmente é muito importante. Obrigada. Eu que agradeço, né, a oportunidade da gente poder estar novamente, né, discutindo esse assunto, e é um tema que nós precisamos estudar, mas não só estudar, trazer essa teoria, né, uma teoria aplicável na sala de aula, que nós possamos ler, entender, estudar sobre as patologias, sobre as necessidades, sobre as especificidades de cada um, não só aqueles especiais, mas as necessidades, porque cada um é um ser complexo ali dentro e merece toda a atenção. Né, e que nós possamos fazer isso, juntar a teoria com a prática, né, num caminho do meio. Eu acho que não é só o ideal e não só aquilo da teoria, mas é o caminho do meio, na prática possível que a gente pode fazer, um equilíbrio. Exatamente. Obrigada, Dani. Boa noite, pessoal. Obrigada pela atenção.